pequeno, parece que eu estou recebendo uma facada no coração, porque ele pergunta pelo pai dele e nós vai responder o quê? O filho dele. Nós não podemos responder nada. Já Charles estava no restaurante há 2 anos. Tanto vítima como agressor vieram do Ceará e eram mais que simples colegas de trabalho. Frequentava a casa do seu irmão? Frequentava, foi no aniversário do meu sobrinho. Depois de esfaquear Antônio, Charles desapareceu, mas ligou para a churrascaria para saber se a vítima tinha mesmo morrido. E aí, o Antônio já faleceu, que eu coloquei para matar ele mesmo? Aí o menino falou, não, está no hospital em estado grave. Datena, o caso está sendo investigado aqui pelo 12º Distrito Policial no Pari. O delegado que está à frente das investigações preferiu não gravar entrevista por enquanto, mas confirmou que está à procura de Charles, que permanece foragido. A polícia já pediu à justiça a prisão temporária dele. Já tinha praticado um ato lá no Nordeste, que eu não sei o que ele praticou, né? Quer que ele seja preso, né? Para pagar o que ele fez, né? Que covarde, hein? Você percebe do momento que ele dá a facada? Pode perceber no momento que ele dá a facada ali, ó. Você percebe no momento que ele dá a facada, o rapaz estava de costas, como ele mesmo disse. E o cara é um cara grandão. E se não fosse o outro pegar esse canalha, ele ia matar o rapaz, ele ia dar outra. Se numa facada o rapaz perdeu o baço e perdeu o rim, você imagina na outra facada, olha o tamanho da faca na mão dele. Olha o tamanho da faca, por isso que o menino perdeu o baço e o rim. Quer ver o tamanho da faca, depois que ele dá a facada, que os caras puxam ele para cá, e eu não sei como é que ele não atingiu esse cara aqui. Olha lá, ó. Ele deu uma facada e ia dar outra. Aí os caras começaram a segurar. Percebe a faca, o tamanho? Para aí quando chegar a faca aqui, ó. Olha o tamanho da faca. Olha o tamanho da faca aqui, ó. Olha o tamanho da faca aqui, ó. Isso aqui entrou e arrebentou com o rim e com o baço do rapaz. Mais um pouquinho, pega o pâncreas aí, já era, velho. Já era. Mais um pouquinho, pega o pâncreas e aí já era. Porque o pâncreas é um órgão vital, não que o rim não seja, mas tem outro. Só passar um dedetizador aqui também, que além de pernilongo, agora tem mosquito aqui também, né? Me ajuda aí, ó. Será que esse rio fedorento que tem aqui, na Marginal Pinheiros, deve ser. Ladrão armado espanca gerente de empresa de ônibus em roubo. Os bandidos queriam a chave do cofre. Marcelo Moreira, na tela. Este senhor de cabelos brancos é... Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Idosa é atropelada quando passava na faixa de pedestre no bairro Luizotti de Freitas. Está com fratura completa de tibia e fíbula no membro inferior. Quantidade de pessoas infectadas pelo vírus HIV no Brasil cresce 11%. Em Uberlândia, no ano passado, foram notificados 619 casos. Pecuaristas buscam economia apostando em alternativas que ajudam na engorda do gado. O espaçamento de coxo é um ponto fundamental. Eu tenho que trabalhar com pelo menos 50 centímetros de espaço por boi. Número de desempregados no país aumentou 41%. Já são quase 3 milhões de pessoas. Todos os detalhes agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta no final da manhã de hoje no bairro Luizotti de Freitas, aqui em Uberlândia. De acordo com os bombeiros, a vítima estava na faixa de pedestre. Avenida José Fonseca e Silva, bairro Luizotti. Olha, o trânsito nesta avenida, ele é descomunal, independente do horário do dia. E neste momento aqui, um acidente, mostrando o momento que chega uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros da cidade para efetuar o resgate desta cidadã. De acordo com testemunhas, ela estava atravessando aqui a José Fonseca e Silva pela faixa que dá acesso de um lado ao outro aqui da avenida. Momento em que aquela cidadã motociclista estava pilotando aqui esta moto, acabou atingindo esta senhora, jogando ao chão. A senhora está aqui sentindo dores,
Ali está a condutora da moto também sentindo dores, chorando, ainda com capacete na cabeça. E este é o momento em que a Polícia Militar faz a segurança aqui do local e o registro do fato, e a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros trabalha então para dar socorro a estas vítimas e constatar se alguma das vítimas sofreram fraturas ou se realmente apenas escoriações. Está com fratura completa de tíbia e fíbula no membro inferior. Essa está constatada. Está consciente, está orientada e a princípio agora só escoriação. Já a condutora da moto, só escoriações? Ela vou avaliar agora, mas a princípio de primeira resposta foi só escoriação. Já na cidade de Araguari, um grave acidente tirou a vida de um homem de 56 anos de idade. De acordo com os bombeiros, João Batista estava a pé na rua Israel Pinheiro, no bairro Brasília, quando foi atingido por um veículo de passeio. A polícia informou que o motorista não prestou socorro e fugiu. Segundo o programa de AIDS da Organização das Nações Unidas, o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV diminuiu no cenário mundial. Na contramão desses números está o Brasil. Aqui, a realidade é diferente. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos da doença no país tiveram um crescimento de 11% e o preconceito ainda é um obstáculo. Os primeiros casos de transmissão do vírus HIV foram registrados por volta de 1930. No início, a doença era restrita a pequenos grupos e tribos da África Central. A história do HIV é complexa, né? Mas ela surge, assim, vamos dizer, sintetizando, a partir de um vírus, né, descoberto em chimpanzés e macacos na África. Entre as décadas de 60 e 70, o vírus HIV chegou no continente americano. Os infectados eram, na maioria, homossexuais, haitianos ou usuários de heroína. Depois de algum tempo, a doença ficou conhecida como câncer gay. Esses grupos eles eram bastante estigmatizados, sofriam preconceito. Não demorou muito para o vírus chegar no Brasil. Em 96, se iniciou o Programa Nacional de Combate à AIDS. O coquetel de medicamentos passou a ser distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Na época, artistas como Cazuza e Renato Russo morreram por complicações da doença. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Em Uberlândia, no ano passado, foram notificados 619 casos de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Embora a doença tenha diminuído mundialmente e, inclusive, na América Latina, no Brasil ela aumentou. Os novos casos cresceram principalmente entre mulheres e jovens de 15 a 25 anos. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, os casos de HIV no país tiveram um crescimento de 11%. De acordo com o último dado apresentado pelo Boletim AIDS de 2015, no Brasil existem 798.366 infectados pelo vírus, 53,8% apenas na região sudeste. Segundo pesquisa divulgada, cerca de 734 mil pessoas vivem com o HIV no país. Destas, 589 mil estão diagnosticadas. As outras 145 mil não sabem que possuem a doença. Muitas vezes a pessoa tem um medo de ser diagnosticada e acaba que não nos procura para fazer o teste rápido por causa desse medo mesmo. Segundo a coordenadora do Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis, após a infecção, o vírus pode ficar de 3 a 5 anos incubado. Quanto mais cedo a descoberta, maiores as chances de tratamento. As células de defesa do organismo, ela tende a cair, né? Então, se a gente diminui as células de defesa do organismo, dá oportunidades para infecções oportunistas. Luciane também explica que, em caso de exposição de risco, a pessoa tem até 72 horas para tomar a medicação antirretroviral e diminuir as chances de infecção pelo vírus. Nós vamos estar entrando com a medicação antirretroviral em até 72 horas. Lady Zu convive com o vírus desde 94. Bom, eu descobri o HIV em São Paulo, em 94, onde eu trabalhava na noite paulistana como profissional do sexo. Depois de sofrer complicações da doença no ano de 1999, ela começou com o tratamento do coquetel. Hoje, aos 52 anos, faz palestras para jovens sobre gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Procuro muito falar sobre HIV na adolescência, porque hoje em dia, nessa idade da puberdade, as crianças hoje em dia, os
os meninos adolescentes, eles estão procurando o sexo muito mais cedo. E muitos deles, por não ter conhecimento na gravidez, eles começam logo a querer ser pai ou ser mãe. Dona Sandra também possui o vírus. Ela conta que foi infectada pelo parceiro. Quando descobriu a doença, decidiu se isolar. O maior preconceito sofrido foi por ela mesma. Porque eu me excluí, né? Excluí. Foi muito chato, assim, na época que eu descobri que o médico falou, deu aquele branco, assim, a vida da gente passa, sabe? Num segundo, na mente da gente. Aos 55 anos, Sandra trabalha como coordenadora de uma instituição que cuida de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Para ela, ajudar os outros é o melhor tratamento. A gente sempre conversa e passa experiências, entendeu? E vai se ajudando e aprendendo a conviver com a doença, que é o principal. E os novos casos de pessoas contaminadas com o vírus HIV em Unai, no noroeste de Minas, também chamam atenção. Tanto que eles alertaram a coordenação do Serviço de Atendimento Médico Especializado. Algumas doenças como câncer, dengue e agora a zika têm tomado a atenção da sociedade. Talvez por isso a AIDS tem sido esquecida e os cuidados para não contraí-la também. Em Unai, novos casos têm aparecido. Nós estamos notando que houve realmente uma perca do medo da doença, principalmente nas camadas mais jovens, a população mais jovem, sexualmente ativa, está havendo um aumento dos casos de HIV. O coordenador do Serviço de Atendimento Médico Especializado de Unai, Sami, afirmou que o uso do preservativo é fundamental, porque os novos casos de HIV surgem em pessoas de várias idades, sendo solteiros, casados e que estão fora do chamado grupo de risco. Hoje as pessoas se expõem ao HIV. Realmente, os casos entre os homossexuais, a incidência é maior devido à própria facilidade de contaminação pelo sexo anal. Mas o sexo anal também ocorre entre heterossexuais. Então, hoje em dia, não se fala mais em grupo de risco, em sim comportamento de risco. A unidade de Unai oferece exames e medicamentos gratuitamente para todo o noroeste de Minas. Aquela pessoa que tem o diagnóstico de HIV e que é indicado o tratamento, ela já sai daqui após a consulta médica com a receita médica e já é dispensado a terapia antirretroviral. Agora a política. Algumas mudanças devem acontecer no plenário da Câmara de Uberlândia este mês. Em busca da reeleição, vereadores que assumiram cargos ligados à prefeitura devem retornar. Outros podem trocar de partido. O painel na Câmara mostra o nome dos vereadores e seus respectivos partidos. Nos próximos dias ele deve ficar diferente. Primeiro porque os vereadores que se afastaram do plenário para assumir cargos na prefeitura vão retornar. É o caso do secretário de Habitação, Delfino Rodrigues. Ele deve estar de volta como líder do prefeito e assumir a cadeira do suplente Silésio Miranda. Mário Milquem também sai para dar lugar a Márcio Nobre. Ele foi eleito em 2012 e se afastou para assumir a diretoria da Futel. E outro que pode voltar é o deputado estadual professor Neivaldo. A gente não tem ainda informação concreta sobre a volta do professor Neivaldo. Agora, o secretário Delfino, isso é certeza que ele volta, né? Além dessa dança de cadeiras, outras mudanças devem ser notadas na Câmara nos próximos dias. É que uma emenda constitucional permite que os vereadores troquem de partido até o dia 19. Só que em ano de eleição, toda cautela para eles é pouca. Por isso, muitos têm preferido esconder o jogo até o último minuto. É o caso de Celso Santos, do PSD, e Rod, do PR. Eles dizem ainda estar decidindo. Ismar Prado já vem discordando do Partido dos Trabalhadores desde o ano passado. É quase certo que ele deva pular para as fileiras do novo PMB, mas ele ainda bate o pé. Então nós temos uns 15 dias ainda para a gente pensar e avaliar o que nós vamos fazer da nossa vida. Se eu vou passar mais um pouquinho de raiva no prefeito ou se eu vou realmente ficar no PT. Jerônima Carlesso deve sair do PPL e se filiar ao PSB. Quem já se decidiu foi Zezinho Mendonça e Lelis Lima. Os dois foram para o Partido Verde. Entre os demais, restam dúvidas e jogo político. E logo depois do intervalo, pecuaristas buscam economia apostando em algumas alternativas que vão ajudar na engorda do gado.
Band Cidade. Oferecimento: Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa. Olha aí a última Cristal geladinha pra quem vai. Cabeludo ali. Mas... Tipo bigodão, caramba. Qual? Cabeludo, de bigodão, baixinho. Então pode deixar aí mesmo. Quem sabe o que é top não aceita outra coisa. Quem conhece Cristal não quer outra cerveja. Cristal, essa é top. Topa? Beba com moderação. Você que faz para reunir a família. Você que faz por um almoço de Páscoa inesquecível. O Carrefour faz por vocês. Todas as cebolas com 30% de desconto com o cartão Carrefour. Alho a granel, 1,59. Melancia, 89 centavos. Bacalhau, a partir de R$ 23,90. Peixe pintado por R$ 13,79. Café, a partir de R$ 5,98. Faz Carrefour. Todo mundo quer saber a receita de sucesso da minha pizzaria. Bom, o molho é especial, mas tem um segredo de família. O Guia Sei. Nele, a minha marca aparece o ano inteiro, tá sempre na mão do consumidor. Além disso, todos podem me encontrar também no NetSabe, o maior portal comercial da região. Coloca a mão na massa, anuncie. Ó, não falei? Anuncie. Últimos dias, 3218-7666. Guia Sei e NetSabe. Quem anuncia, faz bem. Quem busca, acha melhor. Nunca Coromandel recebeu tantas conquistas em tão pouco tempo. Enquanto municípios enfrentam dificuldades, a Prefeitura comemora trabalhando ainda mais. Mantém obras no Vale do Sol, Piteiras e na estação de tratamento de esgoto. Na área de saúde, só em 2015, Coromandel realizou mais de 200 mil procedimentos. Mais de 2.400.000 remédios foram distribuídos gratuitamente. A Santa Casa recebeu melhorias e novas unidades de saúde foram entregues. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. A manutenção das estradas rurais e a entrega de máquinas às comunidades são constantes. Em Coromandel, novas avenidas e redes pluviais modernizam a cidade e 2 novas creches e mais uma quadra poliesportiva começam a ser construídas. Grandes eventos reforçam a economia. Graças ao trabalho da Prefeitura, quase 43 milhões de reais em recursos foram conseguidos. Prefeitura de Coromandel, valorizando nosso povo e a nossa terra. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Agronegócio. Oferecimento: Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Agora tem as cotações de commodities agrícolas nesta terça-feira. Em Santa Catarina, o leitão de 22 quilos fechou o dia valendo R$ 5,65 em Canoinhas e R$ 5,80 em Chapecó. Em Goiás, o tomate terminou o dia valendo R$ 2,26 o quilo em Anápolis e R$ 6,00 em Ceres. Já o frango fechou a cotação valendo R$ 2,55 o quilo em Belo Horizonte. Os pecuaristas buscam economia apostando em algumas alternativas que vão ajudar na engorda do gado. É o chamado semi-confinamento, que consiste em fornecer o alimento concentrado em coxos posicionados nos piquetes. Essa instabilidade econômica do país vem provocando uma busca de alternativas para aumentar a produtividade. Uma das opções do mercado é o semi-confinamento. Esse regime de engorda permite melhor aproveitamento da forragem, maior taxa de lotação e maior desempenho dos animais. No confinamento, 100% do alimento do animal vai ser fornecido no coxo. Então, o animal acaba não tendo acesso à pastagem, isso nós consideramos o confinamento tradicional. No semi-confinamento, o animal permanece no pasto e nós fornecemos a esse animal ração. Esse sistema pode ser feito em qualquer época do ano e o produtor precisa ficar atento para alguns cuidados fundamentais.
O espaçamento de coxo é um ponto fundamental. Eu tenho que trabalhar com pelo menos 50 centímetros de espaço por boi. A ração deve ser fornecida preferencialmente uma única vez ao dia, para que os animais possam ter o consumo rápido e que voltem para o pasto para consumir a forragem. Sempre no mesmo horário. O animal tem uma memória de referência e se eu faço alteração do horário, o animal fica muito próximo ao coxo e ele deixa de aproveitar o tempo para consumir forragem. E uma boa palhada é fundamental para o sucesso do desenvolvimento da lavoura no sistema de plantio direto. Mas não é tudo. Pesquisadores desenvolveram um experimento que confirma que a boa safra é resultado de uma série de fatores que muitas vezes não enxergamos. Maior produtividade, menor custo, redução da compactação e melhoria do solo, aplicação de defensivos na hora certa e retenção da umidade do solo por mais tempo. Esses são alguns fatores que sustentam a agricultura eficiente e é uma busca constante por produtores e técnicos. A ciência aponta para a necessidade cada vez maior da integração entre os vários processos ou etapas, da condução de uma lavoura, até mesmo a aproximação maior entre várias áreas do conhecimento. Nessa área aqui, por exemplo, os pesquisadores procuraram entender o efeito da plantadeira, do tipo de plantadeira, sobre algumas parcelas com vários tipos também de palhada. Só que aí começaram a aparecer outras perguntas e a necessidade de novas respostas, como, por exemplo, a relação da palhada com a fixação da umidade no solo, ou também essa palhada com a saúde e o vigor da planta. Isso chama atenção para que o produtor também passe a entender a agricultura como um sistema cada vez mais complexo. Soja plantada com o corte da palhada de Braquiária rusisiensis, na palhada de crotalária, de milheto, de milho e também sobre uma parcela de solo em pousio. Cada cultura de cobertura tem a sua particularidade. Não existe uma cultura melhor que a outra. O que existe é o que é, para qual condição que eu quero, qual o meu planejamento, qual que é a ordem que cada cultura está distribuída no meu sistema de produção. A boa palhada responde diretamente na saúde e vigor da soja. Dependendo da cultura de cobertura, essa braquiária que formou muita massa em relação às outras que formaram uma massa inferior a ela, a dessecação tem que ser mais antecipada possível, porque a qualidade de semeadura foi inferior aqui numa dessecação em cima do momento da semeadura. E a produção brasileira de leite diminuiu 2% no último ano. Mesmo assim, associações do setor estimam que o país irá ampliar as exportações até 2020. A meta pretendida pela Viva Lácteos de exportar $1 bilhão ao ano em 2020 é 4 vezes maior do que o resultado das vendas externas de leite pelo Brasil no ano passado. Mas o caminho ainda é longo. Segundo Marcelo Martins, diretor executivo da entidade, houve queda de 2% na produção de leite em dezembro de 2015 comparado a dezembro de 2014. Já a balança comercial do setor, que foi deficitária nos primeiros 6 meses do ano passado, teve um crescimento no segundo semestre. Temos muitos desafios em relação às exportações, dentre eles ampliar o leque de países e produtos que nós estamos exportando. Para o Brasil exportar $1 bilhão ao ano, ainda é preciso melhorar muito as condições de produção interna. O pequeno pecuarista Rivaldo José Gonçalves é exemplo da atual situação. Ele trabalha duro para sustentar a família e ter uma renda viável com a produção de leite. Tem 20 vacas que produzem cerca de 400 litros por dia, mas o preço está muito baixo. Caiu de 95 centavos em dezembro de 2014 para 85 centavos no mesmo mês de 2015. Já os insumos subiram. O saco de 40 quilos de ração saltou de R$ 32 para R$ 47 no mesmo intervalo. A cada dia diminui. A gente está aqui no campo produzindo alimento, mas não está fácil. A gente espera, tem muita esperança de no futuro melhorar. A esperança de Rivaldo é de que ele volte a vender leite para os programas de aquisição de alimentos daqui do governo do Distrito Federal. Para se ter uma ideia, há cerca de um ano ele entregava 300 litros de leite por dia para a cooperativa local que atende os programas do governo e fica a apenas 15 quilômetros aqui da propriedade. Agora ele entrega apenas 50 litros. O grosso da produção tem que ser vendido no município de Abadiânia, em Goiás, a cerca de 200 quilômetros de Brasília.
E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para quarta-feira em algumas cidades de Minas. Em União de Minas, o dia será de sol, com possibilidade de chuva no final da tarde. A máxima deve chegar a 32 e a mínima 21 graus. Em Ipiaçu, a quarta-feira também será de sol, com pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 32 e mínima de 21. Em Pirajuba, o dia será nublado e deve chover à tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. Em Veríssimo, a quarta-feira será de sol com pancadas de chuva à noite. A máxima por lá deve ser de 30 e a mínima de 20. Em Tapira, o clima deve ficar mais ameno. Há possibilidade de chuva no início da manhã. A máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. Os dados são do Instituto Clima Tempo. E daqui a pouco no Band Cidade, número de desempregados no país aumentou 41%, atingindo mais de 2 milhões de pessoas. Pizza com sabor em Uberlândia tem nome e endereço. Pizzaria Vila Romana. Salão amplo para você e sua família saborearem nossas tradicionais pizzas. Pizzaria Vila Romana. José Fonseca e Silva 974. Disque entregas 3215-2470. O café tava ótimo hoje, hein? É, mocinha, hei de concordar. Aí, mamãe entende. Me poupa aí. Quem entende são eles, que tomam o nosso único café superior e gourmet. Olha só, mas pra mim já era. Olha aqui, ó. Pelo menos você ganhou um selinho, né, velho? Por trás de um grande café, sempre tem um grande paladar. Café do produtor, certificado para quem ama e entende de café. Escute melhor. Escute mais com Clarivox aparelhos auditivos. Alta qualidade, os mais modernos aparelhos auditivos e atendimento exclusivo. Tudo para garantir a sua completa satisfação e as melhores soluções auditivas. Permita-se sentir como faz bem ouvir bem. Visite a Clarivox. Clarivox aparelhos auditivos. Avenida Cipriano Del Fávero, número 93. Eu desejo uma escola boa perto de casa. Finalmente realizar o sonho da casa própria. Um emprego e uma vida melhor para minha família. A Uberaba que você deseja, a Prefeitura realiza, construindo escolas para nossas crianças e valorizando os professores, que agora têm plano de carreira e um salário melhor. Com o maior programa habitacional da história. Trazendo novas empresas e incentivando a geração de empregos. Ampliando o abastecimento para não faltar água na sua casa. Investindo na saúde, com novas unidades inauguradas e implantação da Clínica da Família. Todos nós queremos uma cidade cada vez melhor. É para isso que a Prefeitura trabalha como nunca. Uberaba, 196 anos de muitas realizações. E é daqui para melhor. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Band Cidade. Oferecimento. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa. Olha só essa estatística. O número de desempregados no país aumentou 41%, atingindo mais de 2,7 milhões de pessoas. Em Minas Gerais, esse desemprego aumentou 8,6% no ano passado. E para especialistas no assunto, o melhor caminho para encontrar uma nova oportunidade de trabalho é a qualificação. Esses dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios feita mensalmente. A análise mostrou que a taxa de desempregados chegou a 9% da população brasileira, a maior desde 2012.
Esses números são do ano passado e houve um aumento de 41% com o mesmo período de 2014. E de acordo com o representante do IBGE em Uberaba, houve acréscimo de desocupação no estado. Sim, teve um aumento na taxa de desocupação. Hoje em dia, o último resultado que a gente tem de Minas, que é referente ao terceiro trimestre de 2015, a gente verificou um aumento. Hoje em dia, 8,6, né? Fernando acrescenta que a pesquisa leva em conta diversos critérios. Nível de educação da população, características pessoais, características dos domicílios e principalmente mercado de trabalho e rendimento da população. E realmente encontrar uma chance no mercado de trabalho não está fácil. Este é o número de vagas disponíveis no Cine nesta tarde, 8. Por dia, são mais de 100 atendimentos. Só no mês passado, mais de 170 pessoas conseguiram emprego. Quem está de olho nisso é o Guilherme, que está há 5 meses sem trabalho. Tá muito difícil, viu? A gente procura, mas tá muito difícil. E nessa situação incerta, ele decidiu se qualificar. Já fiz Senai, fiz caldeiraria. Daqui a pouco vou fazer solda, né? Mas tá difícil. E o Guilherme tá certinho, viu? E nem sempre quem busca aprimoramento profissional precisa gastar. É que o Cine e a Sala do Empreendedor têm em parceria com 20 empresas cursos gratuitos como desenvolvimento administrativo, liderança, técnica de vendas. Não adianta ter gente disponível e empresas querendo gente se os dois não batem, né? não se adequem. E se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, prepare lápis e papel. Hora de ficar por dentro das vagas de emprego oferecidas pelo Cine. Em Uberlândia, uma vaga para auxiliar de cinema, salário R$ 1.040. Uma vaga para recepcionista, salário R$ 989. Uma vaga para auxiliar de caixa, salário R$ 1.103. E uma vaga para secretária executiva júnior, salário R$ 1.500. O Cine de Uberlândia fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. Em Uberaba, uma vaga para atendente, salário R$ 1.300. Uma vaga para técnico comercial, salário a combinar. E uma vaga para gerente administrativo, o salário é R$ 1.200. O Cine de Uberaba fica na Rua Vigário Silva, número 309, no centro. E começou hoje o desligamento das 21 usinas termoelétricas com preço de geração de energia superior a R$ 250 por megawatts-hora. Com isso, as contas de luz passarão a adotar a cor amarela, reduzindo o custo extra para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Essa taxa deixa de ser cobrada a partir de abril, quando será adotada a bandeira verde. O sistema de bandeiras foi criado com o objetivo de informar todo mês ao consumidor se a energia consumida por ele está mais cara ou mais barata. Por hoje é só. Não esqueça, a gente volta amanhã, 10 para 7 da noite. Uma ótima noite e até lá. E agora tem o Jornal da Band. Questionado sobre andamento da Lava Jato, o novo ministro da Justiça diz que nada muda na Polícia Federal. Conta de luz fica mais barata com nova bandeira tarifária, mas consumidores pedem o